Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, nobres pares, público presente, internautas. Eu quero aproveitar esse tempo, não é até uma justificativa para o pessoal que nos acompanha pela internet, a importância que essa casa tem dado ao projeto que trata especificamente do transporte público. É óbvio que possa gerar alguma expectativa, ou algum momento as pessoas têm uma ansiedade para que se resolva, mas é muito produtivo e democrático as conversas que nós temos acompanhado nessa casa para buscar o melhor para a cidade, não é? Então, tenham paciência e acreditem que nós estamos nos esforçando para melhorar o transporte público na cidade. Queria começar falando, dar os parabéns, na verdade, reforçar quantas vezes já foi bem falado esse projeto, o PROERD, não é? Que é o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. E hoje eu estive presente na escola Antônia Canto e Silva. Então, os parabéns para a diretora Cláudia, que ela repasse os parabéns para todos os professores, os auxiliares, vice-diretor e também para as crianças, não é? As crianças do 5º ano que se formaram nesse projeto tão importante. Eu tenho falado algumas semanas da importância de cuidar dos jovens, esse é um exemplo de que, de fato, os projetos bem estruturados, eles possam trazer uma solução. É óbvio também que um projeto tão sério e de um assunto tão delicado que é o uso das drogas, ele não pode ficar na mão simplesmente ou do professor, ou da Polícia Militar, ou da Guarda Municipal, não é? É importante a gente reforçar o quanto que a participação da família traz o benefício, não é? Trouxe também algumas semanas, vou falar novamente sobre essa pesquisa. Cerca de 30% dos adolescentes de 15 a 16, 17 anos, eles começam a usar algum tipo de droga, seja ela lícita ou ilícita, pelo exemplo dos pais, não é? Então, uma reflexão para que a gente possa repensar, talvez, algumas maneiras que nós damos os nossos exemplos. Quero aproveitar também essa semana, duas datas que eu quero destacar. Hoje, especificamente, o Dia da Bandeira, e me faz refletir, se a gente pensar no símbolo, não é? No símbolo bandeira, como um sinal. O sinal, ele tem por si só a expectativa de mostrar um caminho, não é? Então, quando a gente precisa valorizar o símbolo, a bandeira nacional, a bandeira do município, então, especificamente, a gente recordar a importância da bandeira nacional é muito mais do que uma briga ideológica que eu tenho visto aí nos últimos tempos. Não é porque determinado cidadão gosta de uma antiga forma de governar ou uma nova maneira de pensar que a gente perca o símbolo. Não é? O que eu quero dizer? Que é importante para as crianças que elas saibam que valorizar a bandeira nada mais é do que conhecer a própria bandeira. Não é muito claro a questão do meio ambiente na bandeira do Brasil. Então, fica aí uma reflexão para a gente entender o quanto que a gente amadurece ou o quanto que a gente perde se a gente não valoriza a educação. Não é? Independente do final da história, o não pensar sobre isso já é uma perda que, para mim, seria irreparável. Não é? Quero falar também, amanhã, o Dia da Consciência Negra, e aí algumas pessoas se confundem, não é? Pensando só no feriado. Então, ele é uma lei federal, e os estados que promulgaram o feriado, os estados por si só, eles já utilizam o feriado. Caso contrário, o município determina essa lei. E o que eu vejo de importante na reflexão do Dia da Consciência Negra? Principalmente, a gente valorizar a inclusão do negro e os descendentes na Constituição e na construção da sociedade brasileira. Eu vejo, talvez, uma discussão. Algumas pessoas não conseguem, e é democrático, não é? Para que a gente possa discutir sobre isso, mas algumas pessoas, às vezes, me questionam, eu faço questão de usar a tribuna para falar de datas comemorativas. E essa data é importantíssimo para que a gente reflita que caminho a gente torna e que caminho a gente quer levar a nossa sociedade. Qualquer tipo de exclusão, no meu modo de pensar, ele é péssimo, ele é ruim, ele é criminoso quando a gente faz uma exclusão. Então, a maneira mais didática que a gente encontrou é através da legislação. Então, a Lei 12.519, ela incluiu no calendário escolar
a conscientização. Não é? Então, a conscientização passa a ser para a gente um desafio. O que eu trouxe para a gente refletir nessa noite? Uma instituição tão famosa como a Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, ela teve um lema que fala sobre o assunto, que ele diz o seguinte, abre aspas, ter consciência negra é abrir os olhos para a diversidade. Então, fica um desafio para a nossa cidade, não é? Para o nosso município. O quanto que a gente tem aberto os nossos olhos para a diversidade. A diversidade, ela está presente na nossa sociedade e nós precisamos cuidar para todo tipo de diversidade. E aí, 2 exemplos, o quão é importante, no meu modo de pensar, a gente refletir sobre a consciência negra. Primeiro dado estatístico do ano de 2017. Segundo o mapa da violência, um homem negro tem 12 vezes mais chance de ser vítima de um homicídio do que um não negro. 12 vezes mais chance de sofrer um homicídio do que um homem não negro. Não é normal isso. A gente não pode se acomodar e achar que isso é normal. Uma outra informação, que é o grupo que eu acabo trabalhando mais, a faixa etária de 15 a 29 anos. Esses jovens, a cada 2 horas, 5 vidas são perdidas para a violência. Então a gente não pode se acomodar. Então fica aqui a minha contribuição para que a consciência negra em cada um de nós seja pensar na diversidade. Não é? Tenho procurado buscar algum tipo de projeto para ajudar a municipalidade, ajudar o Poder Executivo a pensar a vida dos jovens. Eu falei na semana passada, e alguns projetos ainda eu não consegui finalizar, mas existem possibilidades para que a gente favoreça esse jovem a escapar da violência. Não é? Então, assim que eu conseguir estruturar os projetos, trarei aqui nessa casa. Pensando nessa pedagogia que eu escolhi, eu quero dar continuidade falando um pouquinho sobre as cidades sustentáveis. Então, vou colocar alguns argumentos aqui para depois concluir. Primeiro, se a gente conseguir utilizar a destinação correta dos resíduos sólidos, seguindo a Política Nacional de Resíduos Sólidos, nós conseguiríamos iniciar o enfrentamento aos principais problemas ambientais, sociais e econômicos enfrentados no nosso país. De que maneira? Primeiro, essa política nacional, ela tem como pilar o princípio da responsabilidade compartilhada. O que seria isso? Então, a responsabilidade é, claro, dos poderes, seja ele federal, governamental, estadual, não é? E municipal, assim como as empresas privadas e toda a sociedade. Então, a gente tem uma parcela nessa busca de uma cidade sustentável. Buscar o melhor ordenamento do ambiente urbano, primando pela qualidade de vida da população. Como que a gente pode pensar qualidade de vida melhor em Vinhedo? Primeiro, eu fui pesquisar um pouquinho sobre as APPs, não é? Que são as áreas de preservação permanente. E Vinhedo, sendo o mais justo possível que eu quero ser nessa noite, Vinhedo tem buscado, através da Secretaria do Meio Ambiente, atingir algumas metas e alguns indicadores. Então, qual que é a vantagem da gente ter uma área de preservação bem cuidada? A proteção do solo, proteção dos corpos d'água evitando enchentes, manutenção da permeabilidade do solo e do regime hídrico, função ecológica de refúgio para a fauna e dos corredores ecológicos. Então, muito já foi discutido aqui na Casa de Leis, e o Poder Executivo ele precisa fazer algo a mais. Se a gente se acomodar, porque tem projeto A ou projeto B, a gente deixa de atingir aquilo que é o essencial. O que eu trouxe para a gente refletir como essencial? Primeiro, a utilização clara, correta e atualizada de indicadores. O que a ONU diz da importância dos indicadores? Primeiro, a formulação de indicadores ao longo das últimas décadas vem se consolidando como uma importante ferramenta de planejamento e avaliação das nossas políticas públicas, entre elas a política ambiental urbana. A correta utilização e leitura de indicadores possibilita o fortalecimento das decisões, facilitando, entre outras dinâmicas, a participação da sociedade. Então, eu vejo um esforço de algumas secretarias, algumas diretorias, aí, especificamente do meio ambiente. Como é que a gente descobre uma fórmula, uma maneira com que a população participe mais?
A ONU dá essa receita. Se a gente tiver um planejamento com um indicador claro, transparente, para cuidar do meio ambiente, a população participa. Eu moro no Altos do Morumbi, e ali é um dos bairros que, por histórico, tem um envolvimento da população. Tem uma área de preservação ali, então fica muito claro que as pessoas que começam a se envolver, cada vez mais elas buscam informação, elas participam. A gente tem lá, infelizmente a gente não sabe quem, mas tem um vizinho que ele tem uma dificuldade de jogar o lixo no lixo. Então é muito comum os próprios vizinhos que estão ali, que moram especificamente na rua Tóquio, eles fazem fronteira ali com a área de APP, esses próprios vizinhos cuidam ali dessa área de preservação. A gente precisa multiplicar esse tipo de participação para toda a cidade. Um outro exemplo, as cidades do Brasil que têm usado o planejamento como uma prerrogativa constitucional na gestão municipal, eles conseguem delimitar uma zona urbana, uma zona rural e os demais territórios. Vinhedo tem isso. Qual que é a importância maior do meio ambiente urbano? Porque a gente não pode sonhar só com o meio ambiente que está distante de cada um de nós. Fica aqui uma sugestão, no site da prefeitura, lá no meio ambiente, nos indicadores, tem um mapa da cidade, destacando lá onde estão as áreas de APPs que foram florestadas, as áreas de APP que já foram degradadas, e aí a gente se assusta quando você vê uma área vermelha, eu vou trazer o gráfico a semana que vem, quando a gente vê uma área totalmente devastada, a gente muda a nossa consciência. Qual que é a importância? O fundamental é que esses instrumentos sejam compostos por ações preventivas e normativas. Nessa questão, já encaminhando para a minha conclusão, eu queria destacar aqui alguns pontos que eu acho fundamentais. De novo, destaco aqui a participação da prefeitura. Então, o que eles chamam de busca de soluções? Por exemplo, a destinação dos resíduos sólidos. É uma demanda da sociedade que pressiona por mudanças motivadas pelos elevados custos socioeconômicos e ambientais. E aqui uma crítica construtiva. Quem passa ali na nossa área de recolhimento de resíduos, não é a área de meio ambiente, ali onde é feita a coleta seletiva e a separação desse lixo, não é educativo para uma criança você falar que a nossa área de coleta seletiva é aquela bagunça toda, que não tem a própria coleta ali onde, teoricamente, seria o ponto principal. Não é? Então, o que a gente precisa repensar? Primeiro, um plano de gestão trará reflexos positivos no âmbito social, ambiental e econômico, pois é possível gerar emprego, gerar renda, conduzir uma inclusão social e diminuir esses impactos. Então, Vinhedo tem coleta seletiva, Vinhedo tem o Plano Municipal de Resíduos, tem a gestão participativa de arborização, talvez não da melhor maneira, tem o Condema, e o que eu estou querendo dizer? Que tudo isso não é necessário a gente cuidar. Então, o exemplo, né, do despejo do lixo, não é? Como que a gente cuida, como que a gente vai tratar, como é que a gente vai trazer para a discussão da cidade? Para concluir, é um tema tão extenso, e eu vou usar mais um tempo na próxima semana, mas eu queria trazer aqui uma reflexão da própria ONU. A ONU diz o seguinte, abre aspas, para tentar diminuir esses problemas, é cada vez mais importante a criação de cidades planejadas, que sigam um modelo estratégico detalhado para minimizar os problemas comuns de um processo de urbanização desordenado. Eu tenho pesquisado qual que é o limite habitacional da cidade de Vinhedo. A gente tem água para quantos habitantes até quanto tempo? A gente tem uma política pública de transporte, de remodelamento, de urbanização. A gente tem que discutir sobre isso. E ele termina assim, Assim, se planejada com atenção, as políticas para o aumento da eficiência dos recursos podem ser rentáveis, estimular o crescimento e reduzir o impacto ambiental das cidades. Mas para essas estratégias de sustentabilidade sejam implementadas com eficácia, é fundamental que sejam acompanhadas de uma forte governança, de um processo participativo verdadeiro. Então, um desafio. A gente está em vistas aí do nosso plano diretor, que nós possamos criar na cidade um método de participação, que as pessoas se envolvam, porque o futuro da cidade faz parte das nossas ações. Desejo a todos uma ótima semana, fiquem com Deus.
Por essa noite é só. Vereador